Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de sábado se iniciando, seja um dia muito abençoado, da parte de Deus venham muitas bênçãos para as nossas vidas. Eu peço desde já que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, se aqui não for inscrito. Pessoal, tem 3 projetos que estão com as inscrições abertas, se você deseja participar, eu deixo sempre um contato aqui embaixo, exclusivo para quem quiser mais informações sobre os projetos. A palavra de Deus ela nos diz assim, e sobre esse texto nós meditaremos lá em 1 Samuel, capítulo 22, no versículo de número 23. Diz assim a Bíblia: Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. O texto aqui ele fala de um momento, e era um momento em que Davi ele tinha sido ungido rei, porém não tinha sido transformado rei, né? Demorou 10 anos para ele virar rei. É aquele momento difícil dele, aquele momento de provação de Davi foge de Saul. Havia um rei já estabelecido que era Saul. Saul no início amava Davi, mas depois passou a odiá-lo. E quando soube que Davi seria o seu substituto, aí que ele odiou mais ainda. E o texto aqui, ele mostra o momento em que Davi foge. Ele vai a Nob, que era a cidade dos sacerdotes, e ele fica ali ele come do pão da preposição, ele recebe dos sacerdotes a espada do gigante Golias, que estava lá. Lembra daquela batalha de Davi e Golias? Quando Davi ele vence o gigante Golias, a espada fica como uma relíquia de guerra, guardada em Nob. E Davi ele recebe em Nob a espada de Golias, ele come o pão da preposição. E aí o que acontece é que um servo de Saul, ele chamado Doeg, o Edomeu, ele viu Davi em Nob e ele foi até Saul para poder dizer: olha, achei Davi. Davi está lá em Nob. E ele reporta a Saul qual seria o lugar, o paradeiro de Davi. Então Saul ele vai até Nob junto com os seus soldados, e ali ele faz uma carnificina, ele mata os sacerdotes, uma coisa terrível. E apenas um sacerdote ele consegue fugir, chamado Abiatar, descendente de filho de Aimeleque, filho de Aitube, da linhagem sacerdotal de Samuel, a linhagem boa. Havia 2 casas sacerdotais naquela época: a casa de Eli, que era uma casa decadente, e a casa de Samuel. Então Abiatar foge. E aí quando ele se encontra com Davi vira para ele e fala isso que nós lemos, né? Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte procurará a tua, pois comigo estarás salvo. Quando nós olhamos esse texto aqui, esse texto ele traz para nós alguns ensinamentos. Primeiro, que a condição do homem é justamente essa, é a condição desse homem aqui chamado Abiatar, é uma condição de fuga. Quando nós nos achegamos na presença do Senhor, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós passamos por alguns processos na nossa vida, nós estamos fugindo de uma destruição. Fugindo de uma destruição que o inimigo ele causou. Doeg, ele vai lá e anuncia para Saul, o mundo espiritual ele funciona, Satanás ele tem as suas artimanhas, ele planeja o mal. E Saul, tipificando o adversário, vem até Nob e passa o fio de espada e mata os sacerdotes. Uma ação terrível, que até os seus soldados questionaram, porque matar os sacerdotes era uma coisa muito dura. Matar 85 homens vestidos de éfode de linha, é o que diz a palavra. O inimigo ele não tem pena, o inimigo ele não tem limites, podemos dizer assim, com maior tranquilidade. Quando ele inicia uma destruição, ela é desproporcional. Já repararam que às vezes, por causa disso aqui, as coisas que acontecem na nossa vida são desse tamanho, são coisas assim imensas. Uma coisa pequena leva a uma série de desdobramentos terríveis. Parece que é um efeito cascata, as coisas vão acontecendo, e você fala: nossa, eu não fiz por merecer isso. Eu não plantei isso não, essa colheita está errada. Essa colheita não é minha. Não é minha. O adversário ele faz dessa forma. Se ele viu a possibilidade mínima de entrar, de destruir,
é desproporcional a destruição que ele fará. Ele vai fazer de tudo para poder destruir, para poder... a palavra fala que ele passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde criança até os de peito, bebê, desde boi até jumentos e ovelhas, ele passou a fio de espada. Não teve pena. O inimigo, quando ele entra para destruir, ele quer destruir o pai, a mãe, os filhos, a família inteira. Ele não poupa, né? Saul não poupou. Agora é interessante falar sobre Saul, porque quando era para ele ter passado a fio de espada, os inimigos do povo de Israel lá atrás, né, contra os amalequitas, né, e ele vai e poupa Amaleque, Samuel repreende ele ali, o reino dele é rasgado, agora para poder tirar a vida de homens de Deus, né, ele não teve dó, ele foi lá e não poupou, realmente não poupou. E aí um escapa, apenas um, Abiatar. Abiatar é tipo de nós, de cada um de nós. Abiatar que representa quando nós fugimos das situações de destruição, das situações intensas que às vezes nos deparamos, conseguimos nos esconder e somos preservados. No pior momento da minha vida, eu tive um sonho, eu já falei aqui diversas vezes o sonho, e o Senhor me preservava, me tirava de uma enxurrada, me levava até um lugar, me preservava, ele me guardava de um terremoto. Eram duas situações, como se fosse um tsunami, e depois era um terremoto muito forte, mas eu era escondido. Um homem dizia para mim: fica aqui escondido. O próprio Senhor. E ali não acontecia nada comigo. Abiatar, ele saiu daquela situação em Nob, ele foi até Davi, e quando ele chega ali diante de Davi, Davi fala: fica comigo. A mesma palavra que o Senhor fala conosco, é a mesma palavra que Deus tem para você. Talvez que esteja iniciando um processo, que tenha fugido recentemente de Nob, de uma situação de destruição, onde você ainda está vendo tudo acontecendo, onde ainda está tudo muito vivo na sua cabeça. Eu imagino aqueles primeiros dias ali, Abiatar não conseguia nem sequer fechar os olhos, que ele lembrava daquela coisa toda que aconteceu horrível. Os pensamentos estivessem talvez muito aflorados na mente dele. E a palavra de Davi foi: fica comigo. Hoje essa é a mesma palavra do Senhor para o seu coração. A palavra do Senhor para você é: fica comigo. Não se afaste. Não temas. Não tenha medo. Aquele que quer te fazer mal, aquele que te odeia, também me odeia. Satanás odeia o homem porque odeia Deus. O homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o diabo olha para o homem, ele vê o próprio Senhor. Ele vê atributos divinos. Então, esse reflexo de Deus faz ele odiar o homem tanto quanto ele odeia Deus. Davi diz: porque quem procurar a minha morte também procurará a tua. Quem deseja o meu mal também desejará o teu. Mas Davi finaliza dizendo: pois estarás salvo comigo. Na presença do Senhor há salvação. Na presença do Senhor há socorro. Na presença do Senhor há um refúgio, onde você não será tocado pelo mal, onde o mal não vai destruir a sua vida, onde o mal não vai destruir sua casa. Fica comigo. Não se afaste dessa presença. Muitos, quando se veem longe daquele cenário de destruição, se afastam também de Deus. Muitos, depois que passam por processos dolorosos na vida e viram que passaram ilesos porque houve do Senhor um livramento, chega um momento que pensam: já não preciso mais ficar com Davi, já não preciso mais ficar na presença do Senhor. Não preciso mais, e se afasta. Quantos eu vi se afastando? Passaram por processos difíceis, escolheram ficar ao lado do Senhor, mas depois viram que a destruição já não se perseguia mais, que o adversário já não estava mais, já tinha perdido eles de vista, e aí se distanciaram de Davi, se distanciaram. E a palavra foi: fica comigo. Que não seja essa a nossa atitude, que a cada dia mais prossigamos com Ele,
Abiatar viveu uma experiência ao lado de Davi. Foi exaltado ao lado de Davi. Lá na frente, Davi veio a se tornar de fato o rei. Ele era o rei ali, ungido, mas não era ainda proclamado. De fato, ele se transformou em rei depois de alguns anos. E Abiatar foi exaltado pela sua fidelidade. Há uma exaltação de Deus para a tua vida. A sua fidelidade será recompensada. Em algum momento desse processo, em algum momento, o fato de você estar ao lado do Senhor, o fato de você perseverar em continuar com Ele, te trará uma coroa de exaltação. E todo mal, ele não te alcança. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansamos e o mal não nos toca. O adversário não consegue nos tocar. Quando estamos ao lado do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse sábado. A paz de Cristo